Olá pessoal, tudo bem? Estamos começando mais uma edição do nosso Papo de Infra, hoje aqui no Ministério dos Transportes para conversar com uma convidada super especial, que é Viviane S., Secretária Nacional de Transporte Rodoviário. Hoje vamos falar aqui de infraestrutura resiliente, bater um papo sobre a carteira de projetos do Ministério dos Transportes e também de outros assuntos aqui relacionados ao Ministério dos Transportes. Antes de começar, vou aqui falar um pouco do currículo da Viviane S. Não vou ler todo porque é bem extenso, mas a Viviane S. é servidora da NTT, já exerceu diversos cargos na agência, como assessora da Diretoria-Geral, Superintendente de Exploração de Infraestrutura Rodoviária, coordenadora do Núcleo de Acompanhamento, Monitoramento e Articulação de Assuntos Estratégicos. Foi também diretora de Regulação da Educação Superior do Ministério da Educação, trabalhou no Ministério da Economia, no Ministério da Infraestrutura, também na Casa Civil, é graduada em Engenharia Civil pela Unesp e em Tecnologia de Processamento de Dados do Centro de Educação Tecnológica Paula Souza, tem mestrado em Engenharia de Infraestrutura Aeronáutica pelo ITA. Viviane, muito obrigado por aceitar nosso convite aqui, é super importante conversar com o Ministério. E vamos começar nosso papo falando um pouco de infraestrutura resiliente. A gente viu que é um tema muito urgente, muito atual, porque há poucos meses o Rio Grande do Sul passou por uma catástrofe climática, quase todos os municípios atingidos, a infraestrutura é bastante atingida e a gente precisa cada vez mais abordar o tema de como adaptar essas infraestruturas à mudança climática, como fazer infraestruturas resilientes e como se financia essas obras que elas são extremamente caras, né? Então, gostaria de saber de você o que o Ministério vem trabalhando nessa área. Olha, é um prazer, primeiro, esse convite. Eu acho que é uma ótima oportunidade de a gente poder falar sobre infraestrutura e falar sobre os projetos do Ministério dos Transportes. A gente já se conhece de uma longa data, sim. Então é ainda mais prazeroso poder estar aqui com você, Fernando, para a gente bater esse papo. É muito importante que a gente tenha um desenvolvimento, né? A infraestrutura traz isso, né? Então o Brasil ele precisa que a gente tenha obras de ampliação de capacidade, que a gente tenha melhorias na nossa infraestrutura, mas a gente pode e deve fazê-lo com o mínimo impacto ambiental. Eu acho que o que aconteceu no Rio Grande do Sul fez com que toda a população brasileira, né, ampliasse a sua consciência na importância que a gente tem com as mudanças climáticas extremas, que infelizmente é uma realidade não só no Brasil, não só no Rio Grande do Sul, mas no mundo todo. E a gente, aproveitando que o Ministério dos Transportes está fazendo 164 anos, né, e em datas de aniversário a gente olha para trás, né, todo o caminhar que foi feito, mas a gente também aproveita essas datas festivas para olhar para frente, né, e como o Brasil quer a sua infraestrutura. E para isso a gente tem algumas ações, né. Uma delas é a gente reservar para rodovias concedidas 1% da tarifa de pedágio para que forme uma poupança, né, fique na conta vinculada, para que a gente possa ampliar as nossas infraestruturas, né. Há a necessidade da gente refazer alguns trajetos de rodovia, ampliar obras de arte corrente, que são as de drenagem, e também repensar as nossas obras de arte especiais, como pontes, mas também a gente precisa destinar aí até 1,5% da tarifa de pedágio para a gente fazer um fomento a iniciativas que reduzam a emissão de gases poluentes, né? Como uma alteração da matriz energética, usar combustíveis menos poluentes, mas também usar novas tecnologias, sejam elas de fiscalização, né, que a gente pode usar carros elétricos ou menos poluentes para isso, mas também free flow, né? Free flow a gente tem, além de uma redução do custo de transporte, no tempo de viagem, porque o carro não precisa parar para fazer o pagamento de pedágio, ele emite menos gases, né? E com isso a gente vai testando o que é necessário, absorvendo novas tecnologias para a gente até calibrar se esse valor é suficiente ou não. Então funciona como um sandbox regulatório. A gente testa nas rodovias concedidas para também fazer uma ampliação para as não concedidas administradas pelo DENIT. Muito bom. Até agora, antes de falar de pipeline, né, da carteira de projetos, a gente até poderia já endereçar como é que esses novos contratos eles
eles estão trazendo essas previsões de resiliência climática, né? Então, gostaria de perguntar como é que está a carteira de projetos. A gente ouviu falar em 13 leilões esse ano, talvez, e quais são os próximos, e como esse processo de resiliência climática está sendo endereçado nos novos contratos. Todos os nossos estudos têm essa previsão. Isso facilita, inclusive, a atração de investidores internacionais que pensam, né, em investir em uma infraestrutura que tenha baixo impacto, né? Então, isso faz com que os olhos do mundo se voltem ao Brasil, e isso tem dado resultado, né? Nos 2 leilões que fizemos no ano passado, o lote 1 e o lote 2 do Paraná, a gente teve 2 novos entrantes, né? O Fundo Soberano Árabe e outros, né, fundos de investimento que passam a ver o Brasil como opção de investimento não só na América do Sul, mas no mundo como um todo. Isso para a gente é muito satisfatório, né? Nós temos 13 projetos previstos para esse ano. Alguns a gente já sabe que a gente vai ter um reposicionamento para o próximo ano, são muitas etapas, né? A gente tem, historicamente no Brasil, se a gente considerar lá desde o primeiro leilão que foi feito em 1994, um histórico de um leilão por ano, que é bastante baixo. Se a gente considerar depois da criação da ANTT, dá 1,4 leilões por ano. O ano que a gente fez mais foram 6, né? O governo passado também fez 6, e esse ano a gente aí tem uma meta de fazer 10, né? Nós fizemos um leilão, o trecho da 040, que foi um sucesso, com 4 participantes, né? O maior número de participantes desde 2018, o que mostra que os investidores estão olhando novamente para o Brasil, que é muito bom, que a gente quer. Quanto mais gente no leilão, significa que é mais proposta, mais concorrência, a gente vai ter uma tarifa mais baixa. Então, fizemos o leilão do trecho da 040 de Juiz de Fora até Belo Horizonte. Temos mais 3 leilões já marcados. No dia 29 de agosto, levaremos a BR-381, Minas Gerais, remodelada, uma rodovia muito importante. Hoje ela não é pedagiada, mas é muito relevante que a gente tenha essa concessão. Uma inovação é que o lote 8A e 8B será executado pelo DENIT, diminuindo, né, o risco e também o investimento nessa rodovia por parte da iniciativa privada. Nós temos a BR-040 de Cristalina até Belo Horizonte no dia 26 de setembro e publicamos na terça-feira a BR-262 com leilão marcado também para dia 31 de outubro. Temos mais 2 no forno, né? São 2 projetos que estão já em adequação pós-Tribunal de Contas, que é o CN1 e CN5. O CN5 é a 364, que vai até Rondônia, né? Uma rodovia muito importante para o agronegócio. E um trecho da 060, 364, que vai de Rio Verde até Itumbiara, né? Passando por uma área produtiva muito pujante, que nós também esperamos o leilão em breve. E temos para sair do Tribunal de Contas já no ministro relator para ser pautado em breve, mais 2 lotes do Paraná, o lote 3 e o lote 6. E esperamos que a gente ainda faça um trecho da 040, que é o que a gente chama do Rio de Janeiro até Juiz de Fora, né? Que hoje está em concessão pela concessionária Concer, e aí a gente faz um novo leilão. E temos um projeto também bastante interessante, que é a Ponte de São Borja, uma ponte que faz uma ligação muito relevante com a Argentina, cidade de São Borja no Rio Grande do Sul, do lado argentino na província de Corrientes, a cidade de São Tomé, por onde passa 32% das nossas relações comerciais com a Argentina e boa parte das nossas relações comerciais com o Chile, que a gente também espera fazer leilão em dezembro. Então a gente tem muita coisa boa, um pipeline arrojado. Muito bem. E outra frente que vocês estão trabalhando é a repactuação daqueles contratos estressados, né, de concessão. E explica para nós como é que está sendo esse trabalho, quais são os próximos passos, qual a expectativa de vocês para esse ano? É uma inovação, né? Até para a gente atrair o mercado estrangeiro, a gente tem que estar com a casa arrumada, né? E nós tínhamos 14 contratos de concessão
com baixa performance, né? Ou porque a gente já tinha executado todo o investimento previsto, ou por algum motivo a concessionária teve problemas de execução e optou por usar um instituto legal que é o da devolução amigável. Mas, de qualquer forma, isso é muito ruim para o usuário, né? Porque o usuário quer execução de obras, quer uma infraestrutura adequada, né? E difícil para o usuário entender também que a gente tem 5 etapas de concessão e que há regramentos e formas de fiscalização diferentes para cada uma. Então, surgiu uma área muito interessante, muito inovadora no Tribunal de Contas, que se chama CSEX Consenso. Nós aproveitamos essa oportunidade e editamos a portaria 848, que dita regras, né, de como se habilitar essa otimização e modernização contratual. E o que ela traz de essencial é a antecipação de obras por parte do usuário. Então, comparando, né? Aguardar o término de um contrato, relicitar, e geralmente quando eu assino um contrato de concessão novo pós-leilão, a gente aguarda de 3 a 8 anos para a execução de obras. Esses 3 anos eles são necessários para que a nova concessionária conheça o projeto, faça os projetos necessários e obtenha licenciamento ambiental. E otimizando um contrato existente, existe a possibilidade, já que a concessionária conhece, muitas vezes já tem projeto, já tem licenciamento ambiental, dela começar de forma imediata essas obras. Então, para o usuário isso é muito benéfico. E também a gente aproveita e moderniza esse contrato, né? Então, fica mais fácil até para a NTT fazer gestão de todos esses contratos. Mas tem que ser muito bom para os usuários, é isso que a gente busca. Mas tem regras mais rígidas de acompanhamento também. Tem a saída expressa da concessionária, se ela não cumprir o acordado, né? Então, tem todo um acompanhamento mais rígido, que a gente já tem, né, de forma mais moderna na nova política de outorgas, nos contratos da 5ª etapa. Então, isso fica bastante interessante, mas a gente também leva a mercado, Fernando. Então, assim, é como se fosse um mini leilão, né? A gente leva a B3, né, fechando um acordo na CSEX Consenso, passando pelo plenário dos ministros do Tribunal de Contas, sendo, né, acordado essa modernização desse contrato, a gente leva esse projeto para a B3. E alguém pode dizer, olha, eu cumpro esse acordo, eu compro essa SPE, eu permaneço nesse contrato com as obrigações acordadas e com isso a gente consegue aí uma tarifa de pedágio ainda mais justa. E para encerrar, Viviane, eu gostaria de saber de outro estudo que vocês têm trabalhado junto ao Banco Mundial, que é para rodovias menores, talvez, que trata de um modelo inteligente de concessões, talvez eu já ouvi falar em chamarem de modelo light de concessões, em que há uma separação ali entre a manutenção da rodovia e os serviços prestados nela. Explica pra gente em que pé está isso, como é que vai funcionar, vocês estão estudando isso junto ao Banco Mundial, como é que vai funcionar? É uma parceria com o Banco Mundial e eles têm nos dado uma assistência muito boa e eles têm técnicos excelentes e a gente faz alguns workshops, né, com outros ministérios para a gente refletir sobre essa nova modelagem. Hoje a gente tem, né, execução de obra pública com recurso, né, do governo federal feito pelo DENIT e temos as concessões, que é a execução, né, com investimento privado mediante pagamento de pedágio. E no Brasil nós não tínhamos nada entre esses dois mundos, né, entre essas duas estruturas. E há muitas oportunidades, né? Há a oportunidade da gente fazer um programa CREMA continuado, permitindo a máxima extensão da nova lei de licitações, para que a gente possa fazer intervenção, então, com o orçamento público na hora correta e na solução correta, que segundo dados do Banco Mundial a gente pode economizar até 4 vezes, né, o valor implantado. E temos também para as concessões com menor volume de tráfego, que não são os corredores logísticos, mas alimentam esses corredores logísticos, a gente dá um tratamento diferenciado e continuado de manutenção. Então, essa concessão inteligente, ela é uma concessão que não vai ter ampliações de capacidade, duplicações, faixas adicionais, vai ter, sim, obras mais pontuais, em pontos necessários, e ela tem um foco da gente manter a qualidade do pavimento e da sinalização. Que com isso a gente consegue ter a alimentadora para o corredor logístico numa excelente qualidade, com valor de pedágio mais baixo, né? Porque ele não vai ter, por exemplo, alguns serviços que hoje estão disponíveis numa concessão pura, né? Numa concessão clássica.
por exemplo, socorro médico mecânico. Pode ter a opção de ter o pagamento só por meio do uso, pois a gente consegue baixar um pouquinho o valor do pedágio. Em rodovias com um volume de tráfego menor, mas que são essenciais para a gente reduzir o custo de transporte, né? Porque o interessante é que a gente tenha rodovias com boas condições, desde a fábrica ou desde a porteira da fazenda até o porto, mas sempre aí com uma oferta de uma infraestrutura adequada. Então a gente está aí modelando, eu acho que vai vir muita coisa boa para essas rodovias, e aí a gente pode usar free flow direto, tem muita coisa boa que a gente consegue construir com essas concessões inteligentes. E já tem alguma previsão de quando vocês esperam que elas comecem a ser leiloadas, essas rodovias? A gente espera o ano que vem já fazer os primeiros leilões, a Infra-SA está estruturando os projetos para a gente tem vários estruturadores que trabalham com a gente, o BNDES, o IFC, a Infra, e com concessão inteligente, com parceria com o Banco Mundial e aí, consequentemente, com o IFC, a gente está modelando aí algumas concessões inteligentes já para o ano que vem. Bom, muito bem, Viviane. Muito obrigado por conversar conosco. Foi uma conversa muito esclarecedora. E convido a todos que estão nos assistindo a seguir o Move Infra nas redes sociais, no Instagram, no YouTube e no LinkedIn. E até a próxima, pessoal.